Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Dentro de mais alguns instantes, estarei iniciando aqui um estudo bíblico e conto com a sua presença, com a sua oração, porque é importante que nós, servos de Deus, estejamos estudando a palavra de Deus para o fortalecimento, o amadurecimento das nossas vidas, né? Há um dito popular, um adágio popular que diz que saco vazio não para em pé, e é verdade, né? Saco vazio qualquer vento leva. A gente precisa se encher de Deus, porque a Bíblia, falando lá, quando Jesus está encerrando o Sermão do Monte, ele fala sobre os dois tipos de estrutura, né? Em que uma casa pode ser construída, a casa que foi construída sobre a areia e a casa que foi construída sobre a rocha. E diz que vieram os rios, vieram as chuvas, vieram os ventos e bateram naquela casa que foi construída sobre a rocha e não a derribou. Mas, por outro lado, a casa que foi construída na areia, isso me reporta a pressa, né, a displicência, a negligência, o vento, a chuva e o rio bateu e derribou facilmente. Então, esse adágio popular, ele tem, é uma verdade, né? Saco vazio não para em pé. Então, a melhor forma de vivermos uma vida saudável aqui na terra, e com a certeza que vamos morar eternamente no céu, é nos preparando na palavra de Deus, né? Existe nesses últimos dias uma negligência para com o estudo da palavra de Deus. As pessoas querem o fast food, aquelas comidas rápidas, né? Soluções rápidas de Deus e para as suas vidas. Pode até acontecer, mas só que isso não leva muito longe, né? Uma pessoa pode comer hambúrguer a vida toda, mas vai chegar um momento que o organismo vai cobrar. Eu me lembro que tinha uma pessoa amiga, muitos anos atrás, e essa pessoa não bebia água, ela só tomava cerveja. E quando ela veio a falecer, a própria pele da pessoa estava diferente, né? Porque o organismo precisa de água, né? 2% do nosso organismo é água, a gente precisa hidratar o nosso organismo. Dizem que beber água é até bom para o coração, é bom para a pele, tem diversos benefícios quando a gente bebe água, né? E você vê que ninguém subsiste sem água. Quando falta água, começa a acontecer uma expectativa de morte, de tragédia, enfim, uma série de coisas, né? Então precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus. Que nessa manhã a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos estudar aqui o capítulo 4 de Mateus, do verso 1 ao 11, sobre a tentação de Jesus, né? E vamos ver o que Deus tem para nós nesta manhã. Eu conto com a sua presença, conto principalmente com as suas orações, e que neste dia nós estejamos orando pela nossa nação, né? Nosso presidente pediu para nós fazermos um jejum. Isso é uma honra para nós, né? Vindo da parte do nosso governo, do nosso presidente. É uma honra para nós e é sinal que ele tem levado a igreja a sério, e nós precisamos levar o nosso presidente a sério, porque também isso é uma ordenança divina, né? Nós orarmos pelas autoridades constituídas, e todo rei de Israel que realmente levava Deus a sério sempre tinha essa sensibilidade em estar próximo do profeta, em juntar o povo para orar, e não deve ser diferente com as nossas vidas hoje, né? Louvado seja Deus. 9 horas eu quero iniciar esse estudo. Eu sou um tanto quanto britânico com horário. Eu quero iniciar orando esse estudo bíblico e quero dar um tema a esse estudo bíblico. Deus nos treina para não perdermos a guerra. Deus nos treina para não perdermos a guerra. Está aqui em Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Deus nos treina para não perdermos a guerra.
A igreja precisa entender a importância do treinamento, da preparação do crente. Muita gente se prepara para muitas outras coisas, e até lícitas, e até necessárias, e até permitidas por Deus, mas estamos nos preparando para termos uma vida saudável, regular na presença de Deus? Estamos nos preparando, estamos nos deixando treinar para que entremos, melhor dizendo, na missão que Deus tem para nós, porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Vai depender do nosso interesse, vai depender do nosso envolvimento. Deus tem uma missão para cada um de nós. E muitas vezes as pessoas não querem processos na sua vida, e é no processo que está a nossa qualificação, é no processo que Deus nos qualifica. Então é necessário que aceitemos o processo de Deus para que Ele possa nos preparar. Amém? Eu quero ler aqui Mateus capítulo 4, você que tem chegado agora. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, da Igreja Evangélica Ágape. Estamos aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, no bairro de Andrade de Araújo, alguns também conhecem como Jardim Tropical, mas nós estamos aqui em Andrade de Araújo, a rua Manuel Augusto, 75. Essa rua fica atrás do Mercado Vianense, é bem fácil de achar. Também quem vem de Belfor Roxo, atravessando a linha, é a segunda rua à direita, no número 75, Rua Manuel Augusto, 75. Estamos aqui toda terça-feira no culto de oração, às 19h30. Estamos aqui às quartas-feiras, às 19h30, também no culto da conquista. E às sextas-feiras nós estamos aqui no culto de libertação da família, também às 19h30. Nossa escola dominical é às 9 horas da manhã. E o nosso culto de celebração ao Senhor, aos domingos, é às 19 horas. Nesse momento não estamos fazendo culto público por conta de todas as orientações que temos recebido por parte do governo, e a Bíblia diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Nós temos que ter responsabilidade com as coisas de Deus e também com as coisas governamentais que são impostas, apresentadas a nós, desde que não fira a nossa comunhão com Deus, e mesmo que fira, Deus vai nos dar a habilidade para darmos uma resposta que venha glorificar o nome dele. A gente vê isso quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foi ordenado a Sadraque, Mesaque e Abdenego que adorassem a estátua que Nabucodonosor construiu. Eles deram uma resposta, dizendo que permaneceria na posição, na convicção que eles tinham de Deus, e assim fizeram. E Nabucodonosor usou de extremos, mas apesar de Nabucodonosor usar de todo o extremo que ele tinha em mãos, ele não conseguiu ser bem sucedido, porque Deus, ele sempre honra os obedientes. Vamos ler aqui Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11. O tema desta mensagem é: Deus nos treina para não perdermos a guerra. Deus nos treina para não perdermos a guerra. Mateus 4, do verso 1 ao 11. Verso 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido. Isso significa dizer que ele foi tratado com dignidade, que ele foi bem tratado, ele não estava sendo empurrado, ele foi conduzido. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O verso 2: Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É sempre bom entendermos, irmãos, que a nossa ida para o deserto vai depender da nossa separação. Se nós queremos ser bem-sucedidos nos desertos que Deus nos leva ou nos permite passar, a gente precisa se consagrar. E é necessário também entendermos que quando Jesus teve uma necessidade, o diabo logo se aproximou. O diabo, ele está sempre observando quais são as nossas carências, para fazer proveito, tentar fazer proveito dela. Teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães.
Uma outra coisa que a gente observa é que o diabo ele é um construtor de dúvidas, porque ele sabe que se ele construir uma dúvida através de uma imagem, ele tenta construir uma dúvida aqui através de uma imagem daquilo que Jesus precisava, transformar uma pedra em pão, né? E sempre que uma imagem é formada no nosso consciente, há um despertamento, surge um desejo que pode ser reprimido ou pode ser aceito, né? E verso 4, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus começa a usar o livro de Deuteronômio. Verso 5, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, novamente colocando em dúvida a identidade de Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Ele faz uso do Salmo 91, mas em parte, né? A gente não pode tirar a palavra de Deus do seu contexto. Ele tira a palavra do contexto para ter um pretexto de derribar Jesus. O verso 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que foi melhor? Transformar uma pedra em pão, pedras em pães, ou esperar e comer a comida do céu servida pelos anjos? Então é sempre bom, dentro de um processo de provação ou tentação, nós temos a paciência que é necessária para esperarmos as conclusões de Deus. A precipitação, ela nunca tem bons resultados para apresentar. Então é necessário que a gente espere as conclusões de Deus. Deus tem sempre uma conclusão habilidosa para trazer até as nossas vidas. Ele tem sempre uma conclusão satisfatória, né? A Bíblia diz que Deus, Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Isso que é importante, esperarmos no Senhor, e Ele sempre faz. Temos por tema nesse estudo, Deus nos treina para não perdermos a guerra. Você quer perder suas guerras? Você quer perder seu emprego? Você quer perder seus filhos? Você quer ver sua família dizimada? Claro que não. Então, para que esses males não assolem a sua vida, você precisa estar preparado. Então, prepare-se, que nesta manhã você possa estar ouvindo esta palavra, e não somente ouvindo, colocando esta palavra que é da parte de Deus, o nosso Senhor, em prática, né? Deus nos treina para não perdermos a guerra. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu estava aqui ainda há pouco e Deus falou comigo a respeito de uma equação, né? No mundo matemático, a ordem dos fatores não altera o produto. Agora, no mundo de Deus, a ordem dos fatores altera o resultado. O que significa? Quais são os fatores? Primeira coisa que Deus vai fazer com você e comigo, Ele vai te provar, para depois te honrar. Ele não honra primeiro para provar depois. Ele precisa amadurecer a tua vida e a minha, para que nós possamos ser aprovados, né? Provados, aprovados e honrados. Essa equação tem que estar na nossa vida. O diabo sempre vem fazendo um caminho diferente. Ele quer honrar primeiro, né? Para depois derrotar. Ele sabe que isso vai construir derrota quando o homem é honrado primeiro. A gente vê muitas pessoas que estão despreparados para alguma coisa, recebem alguma coisa e automaticamente perde. Dentro da Bíblia a gente vê lá a parábola do filho pródigo, um sujeito despreparado, saiu de casa levando um bom dinheiro que ele não fez esforço nenhum para ter, uma fazenda,
uma quantia significativa dos bens do seu pai e de repente perdeu tudo porque estava despreparado. Mas lá quando ele perdeu tudo e começou a passar privações, ele começou a amadurecer para a ideia que ele tinha que estar perto do pai, que o pai era um pai justo e um pai bom, até mesmo para com os empregados da sua casa. Então, essa equação de Deus, a ordem dos fatores altera o produto. Se eu mudar os fatores de posição, vai alterar o resultado. O que você quer? Um resultado satisfatório ou um resultado que vai te trazer dores? É claro que você quer um resultado satisfatório. Você é um ser pensante, uma pessoa de bem, uma pessoa inteligente. Você quer um resultado satisfatório e que ele perdure, né? Então Deus quer nos dar resultados satisfatórios e que perdurem, né? E que sempre esteja emitindo alegria, satisfação na nossa vida e confiança nele. Então é necessário que a gente pense nisso, né? A ordem dos fatores altera o resultado. Então, se Deus colocar você dentro de uma prova, não tente alterar isso, não tente sair do deserto antes do tempo, né? Muitos anos atrás, o pastor José Carlos Boquimpani, um amigo meu, ele me contou uma ilustração que eu nunca vou esquecer. Disse que um sujeito estava sempre observando as pessoas tentarem atravessar o deserto e voltarem de lá escandalizadas, apavoradas por não ter conseguido e por ter passado algum tipo de dificuldade ali naquele lugar. E ele sempre debochava das pessoas, dizendo: eu vou fazer esse percurso e vocês vão ver que isso não é difícil. Preparou alguns cavalos, mandou fazer uma carroça nova, colocou bastante água na carroça, bastante comida. Naqueles dias eles usavam o sal como conservante para o alimento não estragar e partiu para o deserto em alta velocidade. Se tem um negócio que não é bom no deserto, é a pressa. Ele partiu em alta velocidade, batendo forte nos animais, né? Porque tudo feito fora do seu tempo vai nos trazer algum tipo de dano. E quando ele chegou no meio do deserto, ele percebeu que a carroça já não estava em boas condições, que o desempenho dos cavalos já tinha diminuído e que ele foi obrigado a parar porque a comida e a água haviam acabado. E aí ele começou a levar a sério tudo aquilo que aquelas pessoas que haviam tentado, que haviam tido uma experiência negativa com o deserto por conta de não ter um procedimento correto. Aí ele começou a fazer uma reflexão, parou, né? Deixou aquela arrogância, saiu do seu coração, entrou uma reflexão, ele começou a pensar de forma mais humilde, de forma mais responsável, viu que não tinha mais água, viu que não tinha mais comida, viu que os cavalos estavam feridos, viu que não dava para prosseguir com os cavalos naquela condição, a carroça não estava adequadamente, em um estado adequado para prosseguir a viagem. Ele falou: fazer o que agora? Mas mesmo, irmão, nas nossas ignorâncias, Deus é bom. Deus continua sendo misericordioso. Ele não altera em nada do seu caráter, mesmo quando nós alteramos o nosso comportamento. Ele não altera em nada. E aí aquele homem avistou um poço. Ele avistou um poço e partiu em direção ao poço. Chegou lá, o poço estava cheio de areia, tinha uma bomba no poço. E ele viu uma garrafinha de água. E na garrafinha estava escrito assim: coloque a água na bomba para funcionar. E ele pensou duas vezes, né? Se eu colocar água na bomba e a bomba não funcionar, eu vou ficar sem água. Até mesmo no deserto, irmãos, a gente quer fazer uso das nossas conveniências. No deserto não é lugar para nós fazermos uso das nossas conveniências. Jesus podia fazer uso da sua conveniência aqui e transformar essas pedras em pães, mas ele não fez uso das suas conveniências. Ele fez uso da vontade de Deus, ele fez uso da palavra de Deus, ele fez uso da diretriz que ele recebera do Santo Espírito do Senhor. E aquele homem ali ficou pensativo, lutando contra si mesmo, porque no deserto, até mesmo no deserto, a gente trava uma luta dentro de nós mesmos, e o deserto é exatamente para isso.
para que nós travemos uma luta com a nossa carne, derrotemos a nossa carne e passemos a ser pessoas espirituais, como assim Deus o quer. E depois de muito pensar, ele resolveu, não, eu vou me arriscar. Você precisa nos teus desertos usar de ousadia. Você precisa no teu deserto confiar que você obedecendo a Deus, o resultado será para além daquilo que você imagina. E ele pegou aquela água, limpou a bomba estava cheia de areia, ele limpou aquela bomba, colocou a água na bomba e não aconteceu nada. Porque mesmo quando estamos fazendo tudo certo e para a glória de Deus, nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito e na nossa hora. E ele ficou um tanto preocupado e depois de um dia começou a sair uma gota de água. Mesmo quando a gente fizer tudo certo, continue tendo paciência. E depois de mais uns 2 dias, se eu não me engano, começou a sair uma linha, uma agulhazinha de água, mas constante. Deus foi ensinando aquele homem, também está nos ensinando aqui, o valor da gente respeitar um processo da parte dele. Passou mais uns dias e jorrou água em abundância naquele lugar, ao ponto dele recuperar o seu vigor, cuidar dos animais, ter um raciocínio, a sua parte cognitiva restaurada, transformada, restabelecida, porque a gente fica abalado num deserto, né, irmãos? Consertou a carroça, né? Revigorou os animais, mas antes de sair, ele fez algo impressionante. Ele encheu aquela garrafinha que estava com água e que ele se beneficiou com ela e fez o seguinte, onde estava escrito assim, olha, coloque a água na bomba. Ele escreveu embaixo, pode fazer que dá certo. É assim, a gente sempre deixa uma contribuição para alguém, para a nossa vida, né, para o reino de Deus, quando estamos no deserto. É importante que mesmo no deserto, a gente contribua com alguma coisa. A gente escreva uma história nova. Amém, queridos? E com Jesus não foi diferente, ele escreveu uma história. Aqui tem um texto que nos ensina muita coisa sobre as artimanhas de Satanás e qual deve ser o nosso comportamento no campo de batalha. Esta mensagem tem como título, Deus nos treina para não perdermos a guerra. Deus não te treina à toa. Eu fui atleta de futebol, joguei futebol e cheguei a treinar no Infanto Juvenil do Botafogo. O treinamento era rigoroso. Tinha lá um treinamento alemão, lá em General Severiano, colocava-se, na época não tinha toda essa estrutura de hoje, né? Foi em 1974, a gente colocava um saco de areia de um certo peso nas costas e ficávamos subindo nas arquibancadas do estádio. Aquilo era terrível na hora, mas depois os resultados vinham no nosso organismo, porque a gente adquiria um condicionamento físico para além do normal. Porque Deus, ele nos prepara, fazendo uma analogia com essa questão do futebol, Deus nos prepara, às vezes até com coisas muito pesadas, assustadoras, porque Ele quer que tenhamos um condicionamento ideal para sermos umas pessoas acima da média. Deus nos chamou para sermos pessoas acima da média. E para nos tornarmos pessoas acima da média, Deus precisa nos treinar. Veja o que aconteceu com José. Treinamento rigoroso, 13 anos. Veja o que aconteceu com Abraão, um treinamento rigoroso, 25 anos. Aquele homem teve que ter paciência, teve que perseverar. José passou por diversas humilhações dentro do Egito, vendido como uma mercadoria qualquer, açoitado pela mulher de Potifar, lançado numa cadeia pública, um rapaz de família, um rapaz que era fazendeiro, um rapaz de família rica, agora estava como um escravo qualquer, pobre, sem nada, nem a roupa do corpo pertencia a ele, porque era dada pelo Egito. Pare para pensar nisso. Mas apesar de todo esse treinamento pesado que esses homens de Deus passaram, eles deixaram um legado, eles deixaram uma história, eles deixaram uma contribuição, e Deus deixou neles a garantia de que o nosso Deus é um Deus fiel. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus nos treina para não perdermos a guerra. Glória seja dada ao nome de Jesus. O processo de Deus, irmãos,
só se torna destrutivo quando não há obediência. Eu vou repetir, o processo de Deus, ele só se torna destrutivo quando não há obediência. Tem muitas pessoas que entram num processo de Deus de forma desobediente, com desobediência, e querem um resultado satisfatório. A Bíblia está dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí ele te coloca num processo, você vê tudo a princípio por uma outra ótica. Pô, Deus, a vontade de Deus é boa, mas está tudo dando errado, está tudo sendo ruim. Não, se você continuar obedecendo a Deus, você vai ver que essa palavra é verdadeira. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então o processo de Deus só se torna destrutivo quando não há obediência. Se você não for obediente, vai ser destrutivo na sua vida. Se Jesus não fosse obediente aqui, ele perderia tudo e levaria todos para um caos inimaginável. Não quero nem parar para pensar se Jesus perdesse essa batalha aqui, se Jesus cedesse aos anseios de Satanás. Mas Jesus foi fiel em tudo e quer que nós sejamos fiéis, né? Então Deus nos treina para não perdermos a guerra. Estamos numa guerra, a gente querendo ou não. Hoje estamos a Igreja de Cristo, né? Essa é a minha esperança. Todos nós estamos jejuando para que haja paz na nossa terra, saúde no nosso povo, vitória contra a corrupção, né? Algo que lesiona tanto a imagem do nosso país lá em terras, em questão internacional, mundial. E nós estamos orando também pelo nosso presidente, para que Deus dê força, não só a ele, mas a família, porque os ataques vêm por todos os lados, né? O diabo está sempre procurando algum tipo de oportunidade para atacar os servos de Deus, mas nós estamos orando, né? E cremos que grande vitória Deus há de nos dar. Deus sempre faz coisas surpreendentes, mas precisamos entender que estamos dentro de uma guerra, né? Então Deus nos treina não para perdermos a guerra. E Ele tem uma equação, né? Que os fatores não podem ser alterados. Se alterar os fatores, o resultado também vai ser prejudicial às nossas vidas. Deus não quer nos dar resultados prejudiciais, mas esses resultados prejudiciais podem acontecer quando a gente faltar com a lisura que é necessária dentro do processo que Deus está nos colocando. Então é necessário que nos comportemos adequadamente, de forma ética, né? Com a regularidade moral que é necessária, com a regularidade espiritual que é necessária, para que não saiamos perdendo as guerras que o Senhor permite que nós entremos. Se Ele permite ou nos coloca numa guerra, é porque Ele está investindo em nós, está confiando em nós. Deus, Ele tem feito investimento em nossas vidas. Lá, quando a gente vê Deus falando com Satanás, está vendo meu servo Jó? Era Deus mostrando a sua alegria para com o seu servo. Era Deus colocando Jó naquela situação, porque entendia, confiava que Jó seria bem sucedido, e assim foi. É claro que o homem não pode ser bem sucedido sozinho, ele tem assistência de Deus. Deus não deixa o homem sozinho. Deus coloca o homem nas guerras e coloca munições espirituais na mão do homem. Quando eu fico observando, às vezes, em alguns documentários, o exército, as forças armadas dos Estados Unidos, de Israel, quando eles enviam suas tropas, as tropas vão bem municiadas, bem equipadas. A igreja, quando envia um missionário, deve enviar um missionário bem municiado, com um bom salário, com uma boa assistência, né? Tem pessoas que enviam missionários de qualquer maneira, não devemos fazer isso. O missionário tem família, o missionário tem um organismo, um corpo, um organismo que precisa ser cuidado. Uma pessoa doente, o seu rendimento cai, e o objetivo de enviarmos um missionário é que ele seja produtivo, e dentro de uma condição precária nem sempre dá para a pessoa ser produtiva, nem todo mundo tem maturidade para estar dentro de uma situação precária, né? Então é isso, queridos, eu quero falar nesta manhã sobre treinamento. Eu estava conversando com o pastor Paulo César esses dias, ou ouvi um vídeo dele, não me lembro agora, e em que ele falava sobre a precariedade de treinamento dentro da igreja.
Por um lado, alguns não querem ensinar, por outro lado, outros não querem aprender. Mas é necessário que todos nós estejamos predispostos a ser treinados por Deus. É importante que tenhamos uma vida bem treinada, uma vida bem habilitada para os confrontos, as demandas da vida, sejam elas naturais, profissionais e até mesmo espirituais. Né? Temos que estar preparados para dar uma boa resposta às demandas que a vida apresenta diante de nós. Amém, queridos? Então é importante que nós entendamos que estamos numa guerra, que precisamos ser treinados por Deus. Deus está disponível para nos treinar, Ele sempre está disponível para nos treinar. Enquanto Israel não estava nem percebendo, ele estava treinando Davi. Né? E eu sempre falo aqui na minha igreja que Deus sempre treina com fatos reais. Ele treinou Davi com o urso não era de pelúcia não, era verdade. O leão tinha dente, tinha presa, mas Deus treina com fatos reais. Né? Porque Deus não é Deus de fantasia, Deus é Deus, Ele é a própria verdade. Amém? Então, o processo de Deus só se torna destrutivo quando não há obediência. Né? A ordem dos fatores vai prejudicar. Se a ordem dos fatores, melhor dizendo, for alterada, o resultado não será agradável. Então, se Deus quer te provar primeiro, deixa Deus te provar primeiro. Ele sempre, melhor dizendo, Ele vai sempre nos provar primeiro. Ele vai sempre nos preparar, porque na realidade a prova é uma preparação. A prova não é para te fazer mal. Novamente eu volto à analogia do futebol. Quando o personal trainer está exigindo da pessoa que ele está ali na academia, ele não está querendo fazer mal àquela pessoa. Vamos embora, dá para fazer mais uma, só mais 5, só mais 6. E a pessoa está suando, bufando, regalando o olho, mas depois ela vê o resultado na sua saúde, ela vê o resultado até mesmo no seu desempenho diário, vida profissional. Né? Em tudo na vida, eu sempre digo aqui para as pessoas que o melhor remédio para o organismo é exercício físico. Eu sei porque eu fui atleta, hoje eu sou uma pessoa um tanto quanto negligente nesta área, mas o melhor remédio para o organismo é exercício físico. Né? Você vê que as pessoas têm descoberto isso, estão andando mais de bicicleta, estão caminhando mais, os governos dos estados, na sua estrutura urbana, têm feito pista para as pessoas caminharem, andarem de bicicleta, enfim, uma série de coisas estruturais estão sendo feitas para que elimine-se esse gasto com saúde que pode ser evitado. Amém? Então, na vida espiritual também é assim, eu preciso ter saúde espiritual, para que eu possa enxergar a vida pela ótica de Deus. Eu preciso ter saúde espiritual para que eu possa ajudar outros. Eu preciso ter saúde espiritual para que eu não me sinta um derrotado, para que eu não me comporte como um derrotado. Então, o processo de Deus só se torna destrutivo quando não há obediência. Tendo obediência, o processo vai ser um sucesso. No final, o céu vai te servir com honras. O céu, volto a repetir, não dá honra antes de treinar. Né? Antes de Jacó receber todas as honras que recebeu, ele foi treinado duramente, porque também provocou aquela situação. Então é importante que nós percebamos isso, tenhamos essa percepção que Deus quer o nosso bem, mas Ele é treinador, Ele é personal trainer, Ele está ali pessoalmente com cada um de nós para nos treinarmos de forma específica para o propósito que Ele tem com cada um de nós. Você vê que dentro do treinamento literal físico, com um preparador físico, ele faz um exercício para a bacia, existe muitos exercícios para a bacia, existe muitos exercícios para o abdômen, para os braços, para o fortalecimento das pernas. Eu gosto muito de acompanhar a disciplina do Cristiano Ronaldo. O cara é de uma disciplina com seu treinamento tremendo. Eu sempre falo aqui na minha igreja a respeito também de Bruce Lee. Né? Eu soube, uma certa ocasião, que Bruce Lee treinava 10 horas por dia. Né? Eu
quando jogava futebol, às vezes dava 50, 70, 80 voltas no campo. A gente não tinha uma estrutura, né? Como menino, a gente ficava dando, eu vou lá na cidade que eu morava, Nova Aurora, ficávamos dando volta no campo e saía dali uma máquina, né? Pegava latinha, colocava concreto dentro e levantava aquela latinha, tinha um condicionamento espetacular, né? E na vida espiritual, nós temos uma academia disponível para nós, a Santa Palavra de Deus. Nós temos, como é que se fala? Elementos, né, dentro dessa academia, a oração, a ousadia, o jejum, a consagração, para que tenhamos um condicionamento espiritual necessário para que façamos a santa obra do nosso Deus. Amém? O processo de Deus só se torna destrutivo quando não há obediência. Jesus foi obediente e por isso o processo não foi destrutivo na vida dele. José foi obediente e por isso o processo não foi destrutivo na vida dele, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego foram obedientes e o processo, apesar daquele processo assustador, não foi destrutivo na vida deles. Eles foram colocados amarrados dentro da fornalha acesa, aquecida 7 vezes. Tal é o temor que o diabo tem dos santos de Deus, né? Amarrados lá dentro, e de repente o Nabucodonosor olhou lá para dentro e disse: nós não colocamos 3 homens atados lá dentro? E eu estou vendo aqui 4, e todos eles passeando dentro do fogo. Porque quando a gente anda em desobediência, a prova acaba sendo algo prazeroso para nós. E passeavam lá dentro do fogo e deixaram uma marca na história da Babilônia e também da humanidade, por que não dizer da humanidade? Então o processo de Deus só se torna destrutivo quando não há obediência. Deus quer que nós sejamos obediência. A marca, o ponto áureo de uma vida, de uma relação com Deus é obediência. Você vê que Adão e Eva perderam por conta da desobediência. Deus deu uma ordem a eles. A gente precisa colocar na nossa cabeça o seguinte: Deus trabalha com ordens. Deus é um Deus de imperativos. Então não adianta, temos que cumprir as ordens de Deus, porque as ordens de Deus, eu sempre digo isso, é para nos proteger e não para nos escravizar. Muitas vezes a gente, quando eu estou lembrando aqui da minha mãe, ela dava ordens: ó, você tem que varrer o quintal. Eu achava aquilo horrível, mas ela estava pensando na minha cidadania, ela estava pensando no meu futuro, ela estava me ensinando a ser uma pessoa produtiva, mas eu achava que minha mãe, por não me deixar brincar a hora que eu queria, ela estava sendo má para mim, e não era isso. Ela estava me ensinando sobre que a vida tem responsabilidades, ela estava me ensinando a ser um cidadão, ela não estava tirando de mim o direito de brincar, ela estava me colocando em mim, em meu coração, a seguinte convicção: você vai ter os seus momentos de lazer, mas é necessário que você também tenha responsabilidade sempre, não é verdade? Deus nos treina não para perdermos a guerra. O processo de Deus só se torna destrutivo quando não há obediência. Pense nisso. Amém? E eu quero aqui dentro desse estudo colocar algumas perguntas para a nossa reflexão. Eu sou um pensador, né, natural, né? Não estudei filosofia, mas eu sou, vamos chamar assim, um filósofo de fundo de quintal. Eu gosto de filosofar, eu gosto de pensar, né? Pensando, muitas vezes a gente amadurece, pensando, muitas vezes a gente resolve melhor, né? As pessoas sempre falam que a gente não pode pensar incorretamente, temos que parar para pensar, para que possamos ter decisões corretas. Amém? Mas antes disso, eu gostaria de contar para você uma ilustração, uma experiência que eu ouvi, né, que retrata bem que Deus não quer o nosso mal. Ele tem essa forma de trabalhar, ele treina, ele é mestre, então ele tem que treinar. Diz que em um certo lugar, um discípulo falou para o seu mestre: mestre, eu quero ter a comunhão que o Senhor tem com Deus, igualzinho. A gente sempre quer o resultado, mas nunca quer pensar a princípio em processo. Isso é uma coisa do ser humano. A gente ama resultado. Outro dia eu fui numa loja aqui, de um amigo, uma loja de ferragem,
e ele estava perto de uma funcionária, e eu falei, não para ofender a funcionária, porque a funcionária é uma pessoa até bem integrada dentro do trabalho, uma boa funcionária. Eu falei, olha, falei para ela assim brincando, mas eu estava falando algo que é verdade. Eu falei para ela, olha, você está vendo aqui esse sujeito? Apontando para ele. Muitas pessoas querem ter o que ele conseguiu, mas não querem fazer o que ele fez. Falei para ela. Aí ele balançou a cabeça, riu, que foi verdade. Ele começou a loja dele, é um rapaz bem sucedido hoje, né, um empresário bem sucedido. Ele começou, sabe como? Com uma mesinha, né, botando poucos produtos ali de loja de ferragem, essas coisas que vendem em loja de ferragem, e começou com aquela mesinha ali. Hoje ele tem 3 ou 4 lojas, mas continua sendo uma pessoa humilde, continua me abençoando quando eu preciso, e é claro que sempre que eu preciso, depois eu vou lá e cumpro com as minhas obrigações com ele, porque a gente sabendo usar, a gente sempre vai ter, né, irmãos? Então, esse discípulo, ele chegou para o seu mestre, eu quero ter a comunhão que o senhor tem com Deus, é maravilhosa. Ele falou, vem comigo. E aquele discípulo saiu todo animado, pensando que o negócio seria de um estalo de dedo, né? E ele começou a caminhar com aquele discípulo na beira de um rio, né? E esse rio tinha uma praia de bastante areia, e eles começaram a caminhar, vamos caminhar. E o discípulo começou a ficar preocupado, ele foi vendo o seu desejo ficando distante. Nós também somos muitas vezes assim, a gente pede alguma coisa a Deus, Deus entra com um processo de treinamento, e a gente começa a perguntar, a se questionar, mas está demorando tanto, por que tudo isso? Para que toda essa parafernália, para que todo esse treinamento, para que esse processo? Nós muitas vezes no nosso ser, ainda que não verbalizemos, nós somos assim. E o mestre começou a andar mais rápido. Primeiro ele começou a andar devagar, depois ele começou a andar mais rápido. E o discípulo se questionando no seu coração, por que tudo aquilo? De repente, o mestre começou a correr com aquele discípulo, vamos correr. E foi acelerando mais e mais. Mas mestre, eu só quero ter a mesma comunhão que o senhor tem com Deus. Vamos correr mais. E correram. Quando o mestre percebeu que o discípulo estava extremamente cansado, porque o poder de Deus, irmãos, ele só se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando ele estava extremamente cansado, o mestre falou, vamos entrar na água. E o discípulo com certeza pensou, bom, acabou. Entraram na água, e quando eles entraram na água, para a surpresa sua, o mestre era um homem forte, pegou na cabeça do discípulo e afundou ele, e segurou, e o discípulo se esperneando para lá e para cá, e ele segurando, e soltou. E o discípulo respirou fundo, ele pegou de novo e fez isso diversas vezes com aquele discípulo, e ele respirava, e de repente ele parou. E o discípulo ficou apavorado, querendo saber o porquê daquilo tudo. Fez ele andar, depois fez ele andar rápido, depois fez ele correr na areia, depois fez ele acelerar ainda mais, depois que ele estava extremamente cansado, entrou na água, a hora que ele pensou que tudo iria parar, afogou aquele rapaz várias vezes, e ele só havia feito um pedido. Nem sempre, irmãos, ou melhor dizendo, nunca Deus vai te dar alguma coisa com a fisionomia que você quer. Se tiver o perfil que você quer, você vai perder. É necessário que aquilo que Deus está nos dando, a preparação que Deus está realizando na nossa vida, tenha o perfil dele, tenha a assinatura dele. Amém? E aí o mestre entrou com a lição que ele queria ensinar àquele discípulo. Falou para ele, viu como é que você puxou o ar? Viu como você usou de toda a sua veemência, de toda a sua força para puxar o ar para o seu pulmão? Vi, mestre, o dia que você fizer isso, né? O dia que você tiver esse intenso desejo no teu coração, o dia que você buscar a Deus com essa mesma intensidade, você vai ter uma comunhão igual ou melhor que a minha com Deus. A Bíblia diz, né, no capítulo 12 de Marcos, verso 30, que nós devemos buscar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, né, buscar com todo o nosso ser. Se a gente quer realmente
ter essa experiência de uma comunhão sólida, permanente, visível, né, com Deus, a gente precisa entrar com o nosso tudo. Aquele homem colocou toda a sua força para buscar ar para o seu pulmão. Ele viu, ele atendeu a necessidade do seu pulmão. Agora, necessário também se faz que nós atendamos às necessidades que Deus estabeleceu para que façamos a sua obra. Amém, meus irmãos? Então, é necessário que a gente entenda isso. Deus nos treina para não perdermos a guerra. O mestre estava ensinando aquele rapaz a ter uma busca significativa por Deus para não perder a guerra. Deus quer fazer isso contigo também. Louvado seja o nome de Jesus. E como eu estava falando, tem algumas perguntas que eu quero fazer uma exposição, melhor dizendo, de algumas perguntas para a nossa reflexão. Tenho falado contigo que eu sou um pensador por natureza. Deus tem me dado essa graça para ser um pensador, um filósofo natural, digamos assim, né? Perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas: quem é seu treinador? Deus ou as circunstâncias? Porque muitas vezes a gente abandona o treinamento de Deus e começamos a dar atenção às circunstâncias. Tem até um hino que diz: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, eu não me guio por vista, alegre estou. Não deve estar olhando para a circunstância. O teu treinador é Deus. Você vê o caso dos discípulos, né? Jesus está dormindo na popa do vento, eles ficaram apavorados quando o mar ficou revolto. Mestre, não se te dá que pereçamos? E Jesus estava dormindo. E Jesus aproveita aquele momento para mostrar todo o seu controle em todas as instâncias da vida. Mandou o mar parar, mandou o vento cessar, e lá por volta do capítulo 4, no capítulo 4, por volta do verso 41, diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Deus aproveita-se desses maremotos existenciais que se apresentam na nossa vida para revelar a identidade dele para nós. Então, quando Deus nos leva para um deserto, um dos objetivos é formar a identidade dele em nós, e o outro objetivo principal, primaz, é mostrar a identidade dele para nós. Ele quer formar a identidade dele em nós e mostrar a identidade dele para nós. Então isso é um privilégio, né, meus irmãos? Precisamos ver os desertos da vida por essa ótica, para que aproveitemos o máximo e amadureçamos a altura, comecemos a entrar na estatura de um varão perfeito, que esse é um processo, um projeto de Deus para as nossas vidas, né? Quem é seu treinador? Deus ou as circunstâncias? A gente precisa entender que o diabo tem falsos treinamentos, né? Para limitar o crente. Por exemplo, se você for numa academia, né, digamos assim, fazendo o personal trainer estabelecer um quadro de exercício para você e você ficar ali morrinhando, como falam os cariocas, vai chegar, quando você tiver que sair para uma competição, se você for um atleta, você não vai ter o rendimento que é necessário. Eu gosto muito dos etíopes, desses africanos, quando chegam aqui na São Silvestre. Eles correm ali acho que 90 quilômetros, não sei se 2 ou 3 horas, mas eles treinaram o ano todo. Eles têm, por conta das condições sociais que eles vivem, andar a pé. Mas quando chegam ali na competição, eles são os mais preparados e são os que mais vencem a São Silvestre, se eu não me engano. Então não reclame do treinamento que Deus está trazendo para a sua vida, Ele quer o melhor para você. Eu me lembro que eu joguei num time de futebol e o treinador mandava fazer 4 funções, que era um quadrado mágico, que digamos assim, e eu ficava apavorado, pois esse cara não gosta de mim, mas ele via o potencial físico e técnico que eu tinha. Então Deus sabe o potencial que Ele te deu. Se Ele está te dando inúmeras tarefas, inúmeras coisas para fazer, Ele sabe o potencial que Ele mesmo colocou em você. Amém? Vamos imaginar aí, mal comparando, uma pessoa fabrica um relógio. Olha, pode colocar na água. Se ela está mandando colocar aquele relógio na água, é porque o fabricante mandou colocar na água, porque ela sabe, né, o produto que ela fez.
Mal comparando, Deus também é assim, Ele sabe quem somos nós, porque Ele construiu cada um de nós com as suas próprias mãos. Então, queridos, quem é seu treinador? Deus ou as circunstâncias? Numa boa maioria das vezes, a gente encontra pessoas fazendo das circunstâncias seu próprio Deus, que se torna a situação muito mais grave. Que não vai conseguir, não vai dar certo, não é bem assim. Não! É claro que essas coisas tentam subir ao nosso coração por conta da nossa fragilidade humana, da nossa finitude. Mas não podemos nos acostumar com isso. Quem é seu treinador? Deus ou as circunstâncias? Inúmeras pessoas, até o caso de Noemi, que eu estou lembrando aqui agora, chegou um momento da sua vida e ela tinha razões humanas, mas as nossas razões humanas não cabem dentro dos processos sobrenaturais de Deus. E ela ficou ali, não, vocês vão para a casa de vocês, falou para as duas noras, que também haviam ficado viúvas, não, vão para a casa de vocês, para o Deus de vocês, porque não dá mais, eu não posso ter mais filho, já sou uma mulher de uma certa idade, não tem como, acabou a vida. Ela desligou o horizonte que Deus ainda mantinha na vida dela. Não acabou o que Deus tem para fazer na tua vida. Deus não é um Deus covarde que apaga o horizonte que Ele estabeleceu para a vida de cada um de nós, meus amados. Não é bem assim, não. Deus é um Deus de caráter sólido, um Deus de lisura. Pense nisso. Quem é seu Deus? Quem é seu treinador? Deus ou as circunstâncias? E para que Noemi soubesse que não era bem assim, Deus colocou ao lado dela a sua sogra, a sua nora Ruth, e elas caminharam na direção de Belém. E quando chegaram em Belém, tudo aquilo que passou na mente de Noemi, toda aquela programação que ela mesma determinara para a sua vida, não aconteceu. Ela abraçou um neto, vindo das mãos de Ruth, ela teve sua vida reconstruída, ela foi exaltada, honrada dentro da sua cidade, quando as mulheres da cidade falaram para ela, essa moça, apontando para Ruth, te vale muito mais do que 7 filhos. Olha que coisa maravilhosa. A vida não acabou. Quando nós estamos na presença de Deus, quando a gente obedece, ou quando a gente não altera o processo de Deus, nada na nossa vida fica destruído, porque Deus é um Deus de restauração, de construção, um Deus fiel a cada um de nós. Quem é seu treinador? Você tem que fazer, muitas vezes, essa meditação, fazer essa pergunta, se auto-perguntar, quem é que está sendo meu treinador? Quem é que está treinando a minha vida? Quem é que está sendo responsável pela preparação, pela minha preparação? As circunstâncias ou Deus? Se eu deixar as circunstâncias preparar a minha vida, na realidade eu vou me tornar um perdedor. Agora, se Deus for o meu treinador, eu não perco as guerras. Amém, meus amados? Que Deus abençoe, glorificado seja o nome de Jesus. A segunda pergunta para a nossa meditação: onde é o seu local de treinamento? Você quer ser treinado onde você quer ou onde Deus quer te levar? Muita gente quer ser treinado dentro de casa, no conforto da nossa casa, mas eu quero te afirmar que Deus tem sempre um deserto, é sempre no deserto que Deus nos prepara. Para quê? Por que Deus nos leva para o deserto? Porque Ele quer falar ao nosso coração. Amém? Oséias capítulo 2, verso 14 diz que Deus atraiu Israel para o deserto para lhe falar ao coração. O lugar do treinamento é sempre no deserto. Porque no deserto nós começamos a enxergar quem verdadeiramente nós somos. No deserto a gente começa a enxergar a nossa finitude. No deserto a gente começa a enxergar que possibilidades só Deus pode nos dar. Então Deus nos leva no deserto para nos esvaziar de nós mesmos. É necessário que Deus tire a nossa prepotência e gere em nós dependência dEle. Por isso que Ele nos leva para o deserto. Você vê que Jesus, em todo o tempo do seu ministério, Ele foi uma pessoa dependente do seu Pai. Eu só faço o que meu Pai mandar. Eu só faço o que vi o meu Pai fazer. Dependente do Pai. Isso é um poder que Deus quer nos dar. Quando nós nos tornamos dependentes de Deus, Deus gera poder dentro de nós. Porque Ele vai entender que estamos maduros o suficiente para receber das benécias celestiais que Ele tem separado para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Onde é
o local do seu treinamento? É a segunda pergunta aqui. E a Bíblia diz lá no capítulo 4, verso 1 de Mateus, que nós lemos, e foi Jesus transportado ao deserto pelo Santo Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus é o nosso personal trainer. Que maravilha, né? Como maravilhoso você estar na presença de Deus, do Espírito de Deus, sendo treinado, com toda essa gentileza, com toda essa habilidade que o Santo Espírito de Deus tem, com toda essa excelência que o Santo Espírito de Deus, com toda essa paz que o Santo Espírito de Deus produz em nossos corações. Não tem um melhor personal trainer do que esse. Louvado seja o nome de Jesus. Você vê que Deus levou Elias para o arroio de Querite, sozinho lá no arroio de Querite, e fez algo inusitado. Tinha água do arroio, desculpe, mas vamos chamar de urubu, vinha trazer carne para ele. 2 vezes esquisito, né? Um bicho que come carne não comeu a carne, porque foi obediente. Ali também Deus estava ensinando a Elias e também a nós o poder da obediência sacrificial. Ele não tocou na carne, como Davi, né? Foi levar queijo para os seus irmãos e não tocou no queijo. Porque, segundo alguns estudos, diz que um filho bastardo, dentro de uma família judaica naqueles dias, pelo menos, não podia comer queijo. E ele levou o queijo para os irmãos e com certeza não tocou. Porque se ele fosse desobediente, ele perderia aquela guerra. Todo desobediente perde a guerra. Todo desobediente é vencido por algum tipo de gigante. Então, ele, com certeza, ele não tocou naquele queijo. Como o corvo lá, o urubu, né? Não tocou na carne, levava para Elias todo dia, e com certeza ele tinha a sua recompensa, porque todas as vezes que nós somos obedientes, Deus nos recompensa. Davi não comeu o queijo, o urubu não comeu a carne, com certeza todos saíram satisfeitos por aquilo que fizeram para Deus, porque Deus sempre nos recompensa. Então Elias, ele foi levado para o arroio de Querite. Moisés enfrentou 2 tipos de adversidade na sua vida. A primeira dentro do palácio. Uma criança, né, foi colocado dentro do Nilo por sua mãe Joquebede, já começou na prova aos 3 meses de idade, né, já dentro de deserto, mas ninguém tocou em Moisés, né? Os crocodilos do Nilo não tocaram em Moisés, a filha de Faraó não matou Moisés, porque naqueles dias Faraó havia dado feito um decreto lá, uma ordem para matar todos os meninos, porque ele estava com medo do crescimento populacional dos homens dentro de Israel, e ele começou, por ser um estadista, ele começou a ver o futuro. Essas crianças vão crescer, vão se tornar soldados e vão se levantar contra o meu trono. Ele foi um cara de visão também, né? E tinha lá uma certa razão, né? Mas quem verdadeiramente venceu o Faraó foi a pulga, foi inseto. Deus faz sempre coisas inusitadas para derrotar os nossos inimigos, para mostrar que Ele é Deus, né? Então Moisés foi colocado dentro do Nilo, né? Onde é o seu local de treinamento? Você está reclamando do seu local de treinamento? Moisés, aos 3 meses, já estava dentro do Nilo, dentro de um cestinho, que para as condições daquele rio era nada. Foi parar lá na mão da filha do assassino, mas só que ela não matou aquele menino. Onde é o seu local de treinamento? Fica essa pergunta. Não reclame do seu local de treinamento, Deus quer o melhor para você. Hoje você está chorando, mas o Salmo 30, verso 5 diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Pense nisso. Deus levou José para terras estrangeiras, para treiná-lo, longe do pai, longe dos irmãos, e dos irmãos foi até bom, mas longe do pai, longe do aconchego, longe do cajado do seu pai. Ele não tinha um cajado do seu pai para se firmar, para se levantar, não tinha, sozinho, como um objeto, como uma mercadoria. Mas depois de 13 anos, dentro do palácio de Faraó, o próprio Faraó falou: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Olha que honra! Não tem uma coroa melhor, irmãos, do que ser santuário do Santo Espírito de Deus. Bendito seja o nome de Jesus diante do seu povo. Onde é o lugar do seu treinamento?
Verso 1 do capítulo 4 de Mateus diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito, e Espírito aqui está com letra maiúscula, apontando para nós que é o Santo Espírito de Deus, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Tinha um objetivo, né? Ensinar muitas coisas para nós a respeito de fidelidade, a respeito de obediência, a respeito de postura cristã, a respeito de manuseio com a palavra de Deus. Jesus usa a Bíblia dentro do deserto da Judéia, né, para mostrar para nós a valia da consagração, a valia do bom uso da palavra de Deus, a valia da habilidade com as Escrituras. Então tudo isso é importante para que vençamos as nossas guerras. Quero repetir aqui para os irmãos: Deus nos treina para não perdermos a guerra. Esse é o tema da minha ministração, desse estudo bíblico aqui nesta manhã. Espero que Deus esteja abençoando a tua vida, fortalecendo o teu coração, enriquecendo o teu entendimento. Em terceiro lugar, a terceira pergunta para a nossa reflexão é: quem está na sua classe de aula? Já observou que mesmo quando você vai para um colégio, né, literal, você não pode escolher os alunos que vai ficar na sala de aula que você vai escolher, vai estudar? O meu neto, ele tem 7 anos e de vez em quando ele chega em casa falando para minha esposa, para a mãe dele, para o meu filho, a respeito de alguns coleguinhas lá que bateram nele, que fizeram isso, mas ele não pode escolher a classe, os alunos que vai ter naquela sala. Já parou para pensar nisso? Que dentro do treinamento de Deus você não pode escolher quem vai ficar na sala de aula? A Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Dentro da classe, dentro da sala de aula, para dentro da sala de aula que Jesus foi conduzido, o diabo estava lá. E dentro dessa classe, dessa sala de aula, muitas vezes o isolamento está lá, coisa que a gente não gosta. A ingratidão às vezes está lá, coisas que a gente não ama. A acusação muitas vezes está lá, coisa que muitas vezes nos apavora. A gente não tem como escolher os alunos da classe de aula da nossa preparação espiritual. Não temos. Deus vai colocar alunos que vão, querendo ou não, contribuir para o nosso amadurecimento. Uma certa vez eu escutei o Dr. Michael Murdock dizer que o nosso inimigo nos promove. É verdade. Quem promoveu Davi? Golias. Então os nossos inimigos nos promovem. Eles são obrigados a nos promover quando a gente anda em obediência. Também tem esse parêntese a ser observado, né? Quem são os alunos que estão lá? O escárnio. Eu me lembro que quando eu entrei no Senai para construir uma vida profissional, eu fui avisado lá de fora, lá, quando eles pegam os primeirões, chamava de primeirão, né, a pessoa que entrava no Senai, eles pegam, fazem barbaridade, pede dinheiro, tira a roupa, escarnece, faz isso, usa de diversas formas para bombardear psicológica e emocionalmente a pessoa. Eu já cheguei lá apavorado, mas graças ao bom Deus, hoje eu agradeço muito a Deus, não passei por nada disso. Não sei se porque eu sempre fui grandão e ninguém nunca me encostou a mão. Eu também tratava todo mundo com respeito, fiz meu curso, saí, né, construí minha vida profissional, construí família, comprei um imóvel, tudo com os ensinamentos que eu aprendi ali dentro, e nunca ninguém me tocou, não saí sem nunca mexer em um pedaço de unha meu, né? Mas o escárnio é um companheiro de classe muitas vezes da nossa vida, e a gente tem que ter a moderação que é necessária para passarmos por essas situações. Tem o escárnio, mas tem a moderação vinda do céu. Tem o escárnio, mas tem o princípio da paciência. Tem o escárnio, mas tem o princípio da perseverança. Tem o escárnio, mas tem o poder da oração. Tem o escárnio, mas tem o poder do jejum. Tem muitas coisas para nós contra-atacarmos esses alunos indesejáveis que muitas vezes entram nessa classe de aula que é o treinamento de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 13 de Mateus, verso 24 ao 26, Jesus fala alguma coisa nesse sentido,
né? Quando ele está contando uma parábola. Verso 24, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo é sempre assim, ele lança o mal e se esconde, para não parecer que foi ele que fez. E o verso 26 diz: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Pelo fato da gente crescer, amadurecer, estar com o perfil que é necessário para fazermos a obra de Deus, isso não significa que a gente não vai estar lidando com pessoas difíceis, com situações difíceis. O joio exemplifica bem isso aqui para nós. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai amadurecer e a nossa vida vai ser um mar de rosa. Não, tem espinho também. Tem dificuldades também. Só que essas dificuldades, quando nós estamos maduros, elas serão vistas por uma outra ótica. Que é o caso que eu sempre gosto de citar, o profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não, ele deixou de ser uma pessoa presa a circunstâncias. Pode tudo estar mal, mas tem um benefício celestial, eterno e permanente na minha vida: a salvação e o Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. Quarto lugar, a quarta pergunta aqui para a nossa reflexão. Eu tenho falado desde o começo desse estudo que eu sou um pensador, né? De fundo de quintal, mas sou. Deus tem me agraciado. Eu não posso também falar assim, porque é Deus que tem me dado sabedoria. Eu também não posso também usar dessa linguagem, né? Porque é Deus que tem me dado sabedoria. Eu quero muito agradecer meu Senhor sempre, né? Então, qual o objetivo do treinamento? Deus tem sempre um objetivo quando está preparando as nossas vidas. Por exemplo, você trabalha numa empresa, né? A empresa paga um curso para você, ela tem um objetivo ao te qualificar, ao te preparar, né? Ao dar um upgrade, digamos assim, na tua vida profissional. Ele tem um objetivo, né? De que você tenha até uma melhora salarial, mas que você tenha um maior desempenho dentro daquilo que é a realidade daquela empresa. Não é diferente com Deus. Ele te treina porque ele tem objetivos, né? Ele tem uma missão para você, e essa missão não pode ter falha, essa missão não pode ter perdas. Então ele te prepara. Então tem aqui alguns objetivos que a gente pode enumerar quando Deus está nos treinando. O primeiro deles é santificar nossas vidas. Uma certa ocasião, eu escutei um pastor falando que a grande arma, não estou me lembrando exatamente como ele falou, que o grande recurso do homem é a integridade. E a integridade é formada com santidade. Se eu não me santificar, eu nunca vou ser íntegro. Porque a integridade é a minha santificação, é a minha santidade em prática. Eu vou repetir para você: a integridade é a minha santidade em prática. Eu posso dizer que sou santo, mas se eu não colocar isso em prática através da minha integridade, como foi o caso de José, como foi o caso de Daniel, como foi o caso de Paulo, como foi o caso do próprio Jesus. Amém? Então, a integridade é a minha santidade em prática. Toda pessoa que é santificada pelo Senhor Jesus, ela é íntegra. E a integridade é fundamental dentro dos desafios que Deus nos colocar. Né? Porque muitas vezes, ontem eu estava vendo um filme, vou até ver de novo, né? O Hotel Taj, um filmaço, né? E é de uma história real, né? De um atentado que houve no hotel lá na Índia, né? Muito interessante. E tem uma moça lá que ela não negou a sua fé em Alá, né?
e o rapaz com a arma na cabeça dela, e ela citando o Alcorão, citando, e uma pessoa pelo telefone orientando aquele terrorista para matar aquela mulher, mas ela está citando o Alcorão, citou tal parte, assim, mata ela. E ele deu uns tiros para um lado oposto assim, e a pessoa pelo telefone pensou que ele tinha matado aquela moça, mas ela foi íntegra, né? E então a integridade, ela nos dá a condição para resistirmos às pressões que a vida muitas vezes faz. E haverão pressões. A Bíblia diz no capítulo 16, verso 33 de João: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falando, eu venci o mundo. Então ele não está enganando nenhum de nós. Então, se no mundo teremos aflições, o que a gente tem que fazer? Se eu tenho uma maratona a correr, o que eu tenho que fazer? Treinar, me preparar. É isso que os etíopes fazem. Agora, se tem uma maratona, uma maratona para eu disputar, uma corrida, eu esqueci o nome agora, eu tenho que me preparar. Aí eu chego despreparado na corrida, na primeira ladeira, ou seja, na primeira dificuldade, eu desisto, porque eu não estou preparado. Então é necessário que a gente faça uma observação dentro dessa analogia, né, do esporte com a vida espiritual, né? Tem aqueles momentos pesados, mas tem lá a honra. Eu às vezes fico vendo quando o cara é campeão lá da Champions League, né? Ele treinou o ano todo, ele teve privações familiares, ele teve privações com alimento, etc. Uma série de privações, mas no final ele ergueu caneca, a orelhuda, né, como as pessoas falam, né? Então no final ele teve o resultado. Aí ele tem um momento de férias para ficar com a sua família, aí ele pode dar um conforto melhor à sua família, ele pode ter um melhor carro, ele pode ter uma reserva para ter um futuro bem sucedido, mesmo fora das suas atividades atléticas, enfim, uma série de resultados por conta de toda aquela preparação que ele resolveu ter para a sua vida como atleta. Isso funciona também dentro da vida espiritual. Se eu quero ter um futuro bem programado, bem estabelecido, bem dinâmico, eu preciso me preparar hoje, para que um dia eu possa adentrar no céu, cear com o meu Senhor, viver eternamente com Ele, ter uma vida de plena paz e santo gozo. Bendito seja o nome de Jesus. Qual o objetivo do treinamento? Santificação, confirmação, testar a resiliência emocional de cada um de nós. Nós precisamos, eu gosto muito dos livros do Dr. Augusto Cury, que ele sempre está falando sobre isso, né? Da gente ter as emoções bem preparadas, maduras, porque a vida tem desafios. Eu me lembro que quando eu era menino, o primeiro colégio que eu estudei, e era numa casa, e cheguei lá, por ser um menino muito pobre, e as crianças começaram a escarnecer de mim. E aquilo, eu falei, eu cá comigo como criança, não fico aqui nem mais um dia. E falei com meu pai, falei, olha, fizeram isso, meu pai me tirou do colégio. Pensando que estava me protegendo, na realidade estava tirando a possibilidade de eu me tornar uma pessoa, de eu entrar num processo de amadurecimento, melhor dizendo. E eu passei durante muito tempo da minha vida, quando eu me via perto de uma dificuldade, eu recuava, por conta daquela iniciativa do meu pai, que tinha toda uma boa intenção, mas que acabou me prejudicando. Então, Deus não vai tirar você do treinamento. Deus, Ele não se deixa levar pelas nossas lágrimas. Ele olha para a nossa fé. Ele olha para a nossa integridade. Ele olha para os princípios que Ele deixou disponível para as nossas vidas. Faça uso. Temos que fazer o uso dos princípios que Ele tem deixado disponível à nossa vida. Aqui na rua da minha igreja tem um campo de society, né? E lá tem várias frases, né? E eu por ser pensador, eu gosto de estar lendo essas coisas. E eu sempre passo ali, tem uma frase lá que me chama muita atenção. Num jogo, tudo pode acontecer, inclusive tudo. É a frasezinha que está lá dentro do campo. E é verdade.
num jogo, tudo, na vida, vamos traduzir assim, na vida tudo pode acontecer, inclusive tudo. Qual é o objetivo dessa frase? Mostrar para nós que a gente tem que estar preparado para não sermos surpreendidos pelas adversidades da vida. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 10, do verso 16 ao 18. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ele não está falando, olha, eis que eu vos envio como leões no meio de lobo, não. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes. Deus não elimina a necessidade, nós temos a prudência que é necessária, apesar da nossa fragilidade. Sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, ou seja, eu tenho que fluir dentro dessas duas realidades. Uma hora eu vou ter que usar a prudência, em outro momento eu vou ter que usar a simplicidade. Amém? Acautelai-vos, o verso 17, porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha, dentro até mesmo dentro da religião, nós vamos encontrar resistência. Temos que estar preparados. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha. Deus não quer o teu mal. Deus vai te levar nesses lugares perigosos para que você se torne uma testemunha que Jesus está vivo, que Ele está voltando, que Ele está com o Brasil, que Ele está nos guardando, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É para isso, não é para te fazer nenhum mal. Para lhes servir de testemunhas a eles e aos gentios. Deus tem boas intenções contigo. A quinta pergunta para a nossa reflexão: onde Deus quer nos levar? É uma pergunta. E eu vou responder de algumas formas para você aqui. Onde não dá para ir sozinho. Você sabia que Deus quer te levar aonde não dá para você ir sozinho? Bom, eu sempre falo aqui na minha igreja, aqui perto de nós, do outro lado da Dutra, que tinha um mercado Carrefour, e um dia eu fui lá fazer umas compras, o mercado era enorme, bonito, agora fizeram um atacadão ali, e eu fui, acredito que mais de 100 metros, né, só de caixas, para atender as pessoas, mas muita coisa mesmo. E eu vi ao longe assim um pai, uma mãe, dois jovens, um casal de jovens e uma criança que provavelmente era filhinho deles, uma criança de colo. Aí o rapaz colocou a criança assim em cima de um balcãozinho que tinha lá no caixa e Deus começou a falar comigo: meu filho, o que vai acontecer se os pais daquela criança deixar aquela criança ali? Como é que vai ser? Assim, e Deus falou comigo, assim é vocês dentro do reino espiritual comigo. Se eu sair de perto de vocês, vocês estão sós, perdidos, sem recursos. Então, queridos, onde Deus quer nos levar? Onde não dá para ir sozinho. Só na companhia de Deus é que a gente pode passar pelos desertos da vida. O próprio Moisés falou para Deus: olha, se a tua presença não for comigo, não nos tire desse lugar. Ele viu o peso que o negócio tinha, então ele não quis ir sozinho, ele estava certíssimo. Não dá para ir sozinho para o deserto. Você lembra que eu contei aquela ilustração? O cidadão entrou com um cavalo, entrou com carroça nova, entrou com comida, entrou com água, mas os nossos recursos não são suficientes para nós atravessarmos os desertos existenciais da vida. Onde Deus quer nos levar? Onde ninguém quer me receber. Parou para pensar nisso? Deus quer te levar aonde ninguém quer te receber. Você lembra que Paulo foi para Filipos, no capítulo 16 de Atos, e ele não foi bem recebido naquele lugar?
ao ponto que fizeram um motim contra ele, Silas, e prenderam, e amarraram, e açoitaram, e bateram, e subjugaram aqueles dois homens, mas só não conseguiram subjugar a convicção que aqueles dois homens tinham de quem é Deus. Que coisa impressionante na vida de uma pessoa bem treinada. E Paulo foi uma pessoa muito bem treinada, né? Se deixou treinar por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Onde Deus quer nos levar? Onde não dá para ir sozinho, onde ninguém quer nos receber, né? Como foi o caso de Paulo e Silas, né? E como foi o caso lá de Samaria. Não havia um consenso litúrgico, né? Entre Israel, entre o povo de Israel e o povo lá de Samaria. Mas a Bíblia diz que era necessário, no capítulo 4 de João, Jesus passar por lá. Tanto que ele chegou lá e mudou todo esse combate que havia entre esses dois povos, né? Um outro caso, onde Deus quer nos levar? Onde ninguém quer nos receber. Você vê que no capítulo 11 de João, os discípulos ficaram temerosos quando Jesus falou que voltaria a Betânia. Eles queriam matar Jesus em Betânia, mas Jesus foi em obediência ao seu Pai e ninguém lhe tocou. Pelo contrário, ele é que tocou no coração de todos que estavam presentes ali quando ele ressuscitou a Lázaro, né? Foi um dia maravilhoso. Bendito seja o nome de Jesus. Onde Deus quer nos levar? O capítulo 4, verso 36 ao 41 de Marcos, eu já citei esse aqui, né? Ele quer nos levar para alto mar, aonde não dá para a gente nadar com os nossos braços, aonde não dá para a gente pescar com a nossa rede sozinho. Jesus tem que estar presente. Aonde não dá para a gente enfrentar os ventos, aonde não dá para a gente parar com a fúria do mar. Só Ele pode dar uma solução na nossa vida. E essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A sexta pergunta para a nossa reflexão aqui: quanto tempo vai levar o treinamento? Isso é bem comum na gente, né? Quando é que isso vai acabar? Quando é que eu vou sair dessa situação? Né? E Deus está pacientemente mostrando para nós que aquilo não está nos fazendo mal. Na realidade, vai nos trazer benefício, porque Deus se aproveita das adversidades da vida para nos treinar. É claro que isso é um negócio, a princípio, desconfortável, mas quando a gente tem a mente de Cristo, a gente começa a olhar as coisas, a ver, a raciocinar a partir daquilo que Deus é. Ele é fiel e justo para nos abençoar. Amém, meus queridos? Quanto tempo vai levar o treinamento? Uma prova pode acabar, mas o treinamento vai continuar por toda a vida. Deus vai sempre estar te treinando. Eu às vezes fico impressionado como Deus está sempre falando conosco. Verdadeiramente o Salmo 19 se cumpre quando Deus fala através da natureza. Aqui na nossa igreja, Igreja Evangélica Ágape, aqui em Andrade de Araújo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, eu tive muitas experiências aqui durante a obra da construção do templo. Nós chegamos aqui, esse terreno aqui do templo, esse imóvel era um brejo que dava lama até o queixo, literalmente, era uma coisa horrível. E tudo isso foi treinamento para nós, para mim, pelo menos, para me ensinar a ser uma pessoa madura em todas as instâncias da vida. Claro que eu preciso crescer constantemente, a vida espiritual, a vida moral, a vida emocional, a vida familiar, tem sempre espaço para a gente amadurecer mais, né? Mas foi cada coisa, às vezes através de um prego numa madeira, Deus me dava uma mensagem, cada coisa maravilhosa, às vezes o sol quente batendo em cima da gente, Deus dava uma mensagem, porque em tempo de tribulação, Deus também fala de alguma forma, Deus também nos faz crescer de alguma forma, amém? Então, quanto tempo vai levar o treinamento? A vida toda. Ele tem o tempo de chorar, também tem o tempo de sorrir, tem o tempo de estar só, tem o tempo de estar no meio de muitos. Deus tem sempre esse refrigério, né? A Bíblia diz lá no capítulo 10, eu gosto muito desse texto, verso 13 de 1 Coríntios: não veio sobre vós provação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará provar acima do que podeis. Antes, com a provação vos dará o escape para que possais resistir.
Então Deus dá o escape para que nós possamos resistir. Mesmo antes da batalha começar, Ele já está te municiando desse recurso para que você possa resistir o dia mal e experimentar da fidelidade dEle. Amém, queridos? E para eu encerrar, eu tenho um único conselho para você. Nesta manhã, hoje é dia 5 de abril de 2020, estamos no Brasil, no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, no bairro de Andrade de Araújo, e celebrando Deus através da sua palavra, nesse dia tão festivo para a nossa nação, porque quando a gente jejua, a gente entra numa festa de iguarias celestiais com Deus. Então é uma festa, né? Estamos recebendo alimento do céu, estamos sentados à mesa de Deus, isso é uma festa. Louvado seja o nome de Jesus. O conselho é o seguinte: não aceite sugestões do inferno. Jesus venceu aquela peleja lá no deserto da Judéia, aqui no capítulo 4, verso 1 ao 11 de Mateus, porque ele não aceitou as sugestões do inferno. E olha que tem inúmeras, não é verdade? Sempre aparece. O primeiro casal, Adão e Eva, aceitaram a sugestão do inferno e caíram e foram expulsos do lugar mais maravilhoso que já existiu na terra, o Jardim do Éden. Tinha tudo perfeito, organicamente falando, espiritualmente falando, dentro daquele lugar. Mas eles perderam tudo porque aceitaram a sugestão do inferno. Um outro caso é o de Aminon, o filho primogênito de Davi. Ele aceitou a sugestão do inferno, vindo da boca do seu próprio primo, um homem chamado, esqueci o nome do homem agora, né? Então ele aceita o conselho do primo, Jonadab, ele aceita o conselho do primo, né? Ele sente um desejo sexual pela sua meia-irmã, uma moça chamada Tamar, né? Filha de Davi, com uma outra mulher que não era a mãe dele, e ele sente um desejo, uma atração sexual por aquela menina. A menina era pura, virgem, e o seu primo Jonadab chega lá e vê ele triste. O que está acontecendo? E ele explica a situação no capítulo 13, segundo livro de Samuel. Ele explica a situação ao seu primo. Falei, que é isso, rapaz? Como querendo dizer, você é príncipe, você tem que ter tudo o que você quiser. Nem tudo que eu quero é bom para mim, irmãos. Eu aprendo isso com a vida de Aminon. Nem tudo que eu quero vai trazer benefício para mim. Às vezes pode trazer um benefício imediato, mas depois vai deixar máculas permanentes na minha vida. Eu preciso pensar nisso. E foi isso que aconteceu na vida de Aminon. E Aminon escuta o conselho do seu primo e aceita aquele conselho. Começa um processo de fingimento. Aonde o fingimento está, irmãos, tragédia vai acontecer. E ele começa a se fingir de doente, fala com seu pai. Seu pai tem uma percepção militar muito grande, mas naquele momento ele não percebe. E ele pede, pai, usando aqui minhas palavras, pede para o pai trazer Tamar para fazer uma comida especial para ele. E o pai, sensibilizado com a enfermidade do filho, manda Tamar lá, e a menina vai e faz o alimento, e de repente ela é violentada sexualmente, né? E a Bíblia diz que todo aquele desejo que ele teve pela sua irmã num primeiro momento foi transformado numa aversão. É como se ele tivesse, depois de ter possuído a própria irmã, sentido nojo dela. Mas tudo porque ele aceitou uma sugestão vinda do inferno. E isso não ficou barato, né? Porque todas as vezes que o diabo dá uma sugestão, ele quer trazer uma tragédia. E Absalão, irmão de Tamar, soube e agiu com a mesma malícia, porque o homem enganoso, diz a Bíblia, ele vai enganando e sendo enganado. Absalão age com a mesma malícia, ou com a malícia ainda maior, né? Chegou o tempo da tosquia das ovelhas. Absalão fez uma festa e convidou todos os irmãos para não haver suspeitas. E entre os irmãos estava Aminon.
E Absalão orienta os seus servos, dizendo: olha, dê bastante vinho, usando aqui minhas palavras, a Aminon. E quando ele estiver fora, sem o controle de si mesmo, vocês vão matá-lo. E assim foi. E quando a notícia chegou até Davi, meus irmãos, chegou como? Quando o diabo está no comando, as notícias sempre chegam como fake news, como as pessoas falam, né? Sempre chegam de forma distorcidas ou com coisas falsas. Olha, mataram todos os teus filhos. E Davi ficou apavorado. Mas tudo isso porque Aminon aceitou uma sugestão do inferno. Outro caso é Diná, filha de Jacó, lá no capítulo 34 de Gênesis. Ela aceita uma sugestão do diabo para fazer uma visita, sem que ninguém soubesse, penso eu, a Siquém, uma cidade, um lugarejo onde seu pai estava próximo. E ela vai. E ela entra naquela cidade, e o príncipe daquela cidade, chamado Siquém, violentou ela, humilhou ela, como a Bíblia diz lá. E isso gerou uma confusão, uma turbulência entre as duas famílias. Só que os filhos de Jacó foram maliciosos, né? E foram até eles e falaram: olha, para que a gente possa dar a nossa irmã como tua esposa, a gente tem que ter uma aliança. E proporam aos moradores, aos homens daquela cidade, a circuncisão, né? Que já era pecado, porque naquele momento, aquele pacto era só com o povo de Israel. Então, com os filhos, a casa de Jacó, né? Então, e eles aceitaram. E quando eles estavam naquele período de sensibilidade pós-operatória, os filhos de Jacó entraram lá e mataram todos eles, por conta de Diná aceitar uma sugestão do inferno. As sugestões do inferno, a princípio, são aparentemente boas, mas vão trazer tragédias. Pense. A gente precisa sempre decidir o que vai fazer à luz da palavra de Deus, à luz dos princípios de Deus, à luz da vontade de Deus, para que a nossa vida seja uma vida de segurança. Amém, meus irmãos? E em último lugar, uma pessoa que aceitou uma sugestão que foi extremamente drástica e marcante para a humanidade, para a história da humanidade, Judas Iscariote. Ele aceitou a sugestão para trair Jesus. Já lá no capítulo 41, versículo 9 de Salmos, Deus não é pego de surpresa nunca. 1000 anos antes, a Bíblia já estava dizendo: o meu companheiro, o meu amigo, levantou o calcanhar contra mim. Já estava falando sobre Judas Iscariotes 1000 anos antes. Fica com essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe. Não aceite as sugestões do inferno, aceite a forma de Deus treinar a tua vida. O processo de Deus só se torna destrutivo quando não há obediência. Volto a repetir para você, eu estou falando isso ao longo desse estudo, desde que eu comecei esse estudo às 9 horas da manhã, eu estou falando isso. O processo de Deus, ele só se torna destrutivo quando não há obediência. Jesus foi obediência e o processo que Deus colocou ele não foi destrutivo para ele. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um ótimo dia, continue jejuando pelo nosso presidente, pela nossa nação, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, seja fiel à sua igreja. Quando as coisas se normalizarem, tenha uma vida regular, de frequência na sua igreja. Isso tudo é importante para o teu amadurecimento, para você ter uma vida cristã bem sólida. Faça isso. Meu nome é o Bispo Robson do Nascimento. Eu tenho por telefone o 021 979 38 1103, 021 979 38 1103, para assuntos pastorais. Deus te abençoe, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz e que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Deus te abençoe.